E aí, pessoal, tudo certo? A gente vai falar sobre equilíbrio hídrico em animais vertebrados de ambiente aquático, tá? Eu coloquei aqui pra gente comparar 3 tipos de animais: peixes ósseos marinhos, peixes cartilaginosos marinhos, então aqui a gente tem o mesmo tipo de ambiente, mas um diferente funcionamento que gera uma adaptação diferente, e peixes ósseos dulcícolas, certo? Peixes, desculpa, de água doce, tá? Então, olha só. Primeiro, vamos pensar no tipo de ambiente em que cada um desses animais vive, tá? Então, quando a gente pensa em um ambiente marinho, a gente está pensando em justamente um meio com alta concentração de solutos. Então, seria um meio hipertônico em relação ao animal, certo? Só para a gente visualizar isso, a quantidade de solutos no meio externo é bem maior do que no interior do organismo, certo? Desse animal. Então, ó, só para a gente fazer uma comparação. Eu tenho um animal hipotônico em relação ao meio, tá? Pessoal, o que isso vai gerar? Isso vai gerar uma alta perda de água por osmose. Então, esse animal ele vai perder água por osmose. Por que isso acontece? Porque lembra que um meio hipertônico, certo? Ele, por ter uma grande quantidade de soluto, é como se ele puxasse essa água. Então, a água, ela tende, certo? É um transporte passivo, ela tende naturalmente a se deslocar de um meio hipotônico para um meio hipertônico. Esse animal, ele perde muita água por osmose. Galerinha, se ele já está perdendo muita água por osmose, ele vai perder muita água através da urina? Não, né? Tá, e como é que ele consegue regular isso? Os rins desses animais, eles têm menos glomérulos. Glomérulo é uma estrutura que forma os néfrons, que justamente estão participando desse processo de produção de urina, certo? Ou então esses glomérulos estão ausentes. Ou seja, isso vai acarretar numa menor produção de urina. Gente, se esse animal ele produz menos urina, isso quer dizer que ele está perdendo menos água, tá? Em contrapartida, ele vai ingerir uma grande quantidade de água. Só que sabe qual é o problema disso, gente? Não vai só água, né? Vão sais junto. E é isso que torna também, né? Justamente esse animal, ele acaba tendo que ter uma adaptação também a uma excreção de sais. Só que essa excreção ela tem que ser do tipo ativa, já que o meio já é extremamente concentrado em sais. Tranquilo, gente? A gente vai ter uma excreção ativa que vai se dar através das brânquias desses animais. Então, percebe que esse peixe, ele tem que estar adaptado à perda de água e ele tem que estar adaptado ao ganho de sal através da ingestão, tá? São basicamente 2 mecanismos diferentes. A partir do momento que peixe, vive em um ambiente de água salgada e hipertônico, ele perde muita água por osmose. Como é que ele vai regular isso? Perdendo pouca água através da urina. A urina dele é extremamente concentrada em amônia e é uma urina, né, produzida em menor volume. Em relação à alimentação e ingestão de água desse animal, ele acaba ingerindo muitos sais. O corpo dele não aguenta tantos sais. Como é que ele vai regular isso? Excretando sais de maneira ativa, certo? Através das brânquias. Pessoal, o transporte tem que ser ativo porque ele é contra o gradiente de concentrações. Isso quer dizer que vai do meio pouco concentrado, que é o organismo desse animal, para um meio muito concentrado. Tranquilo, gente? Por isso que é ativo. Vai do meio menos concentrado para o meio mais concentrado, tá? Agora, antes de falar em peixes cartilaginosos marinhos, eu vou só pular para aqui para a gente fazer essa comparação direta, tá? Então, num ambiente dulcícola, é diferente. O meio não é hipertônico, o meio é hipotônico. Concorda comigo? Pessoal, se o meio é hipotônico, o meio tem uma baixa concentração de solutos em relação
ao corpo desse animal. Cara, aqui vai acontecer ao contrário. Aqui, o meio interno sendo hipertônico, que vai puxar água por osmose. Gente, esse animal ganha muita água por osmose. E aí ele vai ter uma alta produção de urina para regular essa quantidade de água que está entrando em seu organismo. Então, esse peixe de água doce, já que ele está ganhando muita água por osmose, certo? Ele pode produzir e deve produzir, para osmorregular, uma alta quantidade de urina. Um alto volume de água é perdido através da urina. Tranquilo, gente? A ingestão de água desse peixe é baixa, tá? Já que ele já elimina uma grande quantidade de água através da urina. Aqui, para ele regular a quantidade de sais no organismo dele, muitas vezes ele vai... muitas vezes ele vai ao contrário, né? Absorver sais por meio de transporte ativo. Porque lembra que a partir do momento que ele está produzindo muita urina, não vai só água, né? Podem ir muitos sais juntos. Então, para ele conseguir manter constante a quantidade de sais no organismo, ele vai acabar absorvendo de maneira ativa os sais através das brânquias, tá? Então, percebe que aqui é como se a gente tivesse o inverso desses mecanismos acontecendo. Tranquilo, gente? E agora, comparando peixes ósseos com peixes cartilaginosos, ambos em ambiente marinho, a gente vai observar que a gente vai ter uma regulação, uma adaptação diferente. Aqui a gente tem peixes excretores de amônia, certo? Alta produção de urina, baixa produção de urina, uma urina extremamente concentrada em amônia, tá? Então essa urina, ela é bastante concentrada, ela é em baixa quantidade, mas a excreção é de amônia. Aqui a gente vai ter excreção de ureia. Existe um mecanismo que se chama uremia fisiológica. O que esse peixe faz? Um tubarão, por exemplo, ele vai produzir sais de ureia e vai secretar dentro do sangue dele, certo? Vai colocar dentro do sangue dele. Isso gera uma adaptação que se chama uremia fisiológica. O ambiente interno desse peixe, acaba ficando isotônico com uma concentração equivalente em relação ao meio externo, que por ser marinho é extremamente concentrado. Então, aqui, ó, é como se a quantidade de solutos que existisse no corpo do animal fosse semelhante à quantidade de solutos existentes no meio. Aqui, a partir da uremia fisiológica, a gente consegue ter uma isotonia, um equilíbrio entre esses meios. Resultado, o peixe nem ganha, nem perde muita água por osmose, tá? E aí depois, a urina desses animais, né, desses tubarões, dessas arraias, vão conter justamente os sais de ureia que haviam sido anteriormente acumulados no sangue desse animal, tá? Como são animais que vivem em ambiente salgado, mais uma vez, a ingestão de sal por parte desses animais acaba sendo muito grande através da alimentação deles. E aí eles vão apresentar glândulas na região retal que vão ser responsáveis pela eliminação ativa desses sais, tá? Então, aqui a gente tem uma eliminação ativa de sais pelas brânquias, sais esses que também entraram a partir da ingestão, enquanto que aqui a gente tem uma eliminação grande através dessas glândulas retais. Tranquilo, gente? Dessas glândulas na região do reto, né? Glândula retal. Então, saber diferenciar quais são os mecanismos de adaptação em relação a esses ambientes. Aqui, sendo um ambiente marinho, como a perda de água é muito grande por osmose, a produção de urina é muito baixa e é extremamente concentrada em amônia, enquanto que aqui, como ele está ganhando, né, no ambiente de água doce, água por osmose, a produção de urina é bastante grande, em grande volume, certo? E a amônia está ali bastante dissolvida quando eliminada, tranquilo? Então, baixa produção de urina, alta produção de urina, e aqui a gente tem esse mecanismo da uremia fisiológica, que é esse acúmulo de sais de ureia no organismo do animal. Tranquilo, gente?
É isso aí, um beijo e até a próxima.